Começo por cumprimentar todos os presentes, assim como quem possa estar a assistir a este webinar à distância. Agradeço a presença do professor Raul de Melo, que apresentarei daqui a pouco, e também apresentar a doutora Anabela Graça, que é vice-presidente e vereadora da Educação e da Saúde da Câmara Municipal de Leiria, da Educação e Cultura. Tal é o hábito, está também ligado às questões da saúde. Não é? É quem passa então a palavra. Muito obrigada, muito boa tarde a todos, aos presentes e aos que estão em casa a acompanhar este webinar. Estou aqui para saudar todos aqueles que têm trabalhado connosco neste projeto, Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão. É um projeto que a comunidade intermunicipal tem dinamizado com vários parceiros. Este é, sem dúvida, um projeto em rede. Cumprimento também o Dr. Raul, que está connosco, e a Dra. Filipa Soledade, que vai estar aqui a apresentar este projeto, e ao CRI, Centro de Respostas Integradas, que desde o início pensou este projeto. Mas este projeto tem muito mais parceiros, desde a equipa do PCE, portanto, do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, que faz com que este projeto aconteça também. A comunidade intermunicipal, porque é sem dúvida a entidade principal, porque é promotora e executora do projeto. Mas temos, como eu disse, a Administração Regional de Saúde do Centro, temos connosco a Rede Europeia Antipobreza, a Impulsar, a Liga Social e Cultural Campos do Lis. Portanto, há um conjunto, as Mulheres do Século XXI, a quem agradeço também todo o contributo que tem dado para o desenvolvimento destas temáticas. Agir é a palavra forte para este projeto, conseguir agir no meio escolar, conseguir agir junto dos agentes educativos, e é isso que temos feito com este projeto. Acreditamos que a capacitação dos professores e educadores para que façam acontecer na escola a promoção da cidadania e, acima de tudo, com este projeto, o que nós queremos é tornar uma sociedade mais solidária. E isso é possível quando se promove a reflexão e quando se promove a partilha. Este projeto é um projeto de partilha e de reflexão, não só entre os formadores, os professores, educadores, mas também na comunidade educativa, na família, e é um projeto que abrange os principais problemas que as escolas e o sistema educativo têm, nomeadamente as questões que dizem respeito à inclusão social, mas também, como já trabalhamos no webinars anteriores, a questão da igualdade de género, e hoje a questão das dependências, não é? Que é o nosso tema de hoje, a interculturalidade. Portanto, há a saúde e o comportamento aditivo, que é uma preocupação neste momento das nossas escolas, face à problemática que vivemos em termos de confinamento e libertação ao mesmo tempo dos jovens. Até que ponto é que este problema se terá ou não agravado durante este período de confinamento? Portanto, este tema é extremamente pertinente neste momento nas escolas, porque é um problema que surge no meio familiar, no seio das famílias, mas também junto dos professores e dos jovens. Portanto, estes momentos são extremamente importantes para refletirmos sobre os problemas das escolas, mas, acima de tudo, pensarmos que o mais importante é capacitarmos quem trabalha com as crianças e com os jovens nestas temáticas que são tão abrangentes, tão transversais, e que necessitam de uma rede. E é por isso que este é um projeto de redes, não é? Tão importante, e nós conseguimos isso porque tem sido a nossa prática, nomeadamente com o projeto Like Saúde, e foi assim que começamos, e este projeto integra-se muito bem nos princípios que estabelecemos para o Like Saúde. Portanto, a inclusão social é para nós a nossa bandeira, e isso é possível se abordarmos estas temáticas e enfrentarmos estes problemas com realismo
e, acima de tudo, na procura das soluções que só podem ser em conjunto. E é por isso que estamos aqui hoje e contamos com todos para a resolução destes problemas. Muito obrigada à Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, a todas as equipas que estão no terreno e um obrigado muito especial à Ana Soledade, que é a grande mentora deste projeto desde o início, que connosco construiu este projeto. Muito obrigada a todos e um bom trabalho. Muito obrigada, doutora Anabela Graça. Ora, é com muito prazer que o Centro de Respostas Integradas de Leiria integra esta iniciativa da EAPNE Portugal em colaboração com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, dando continuidade ao ciclo de webinars sobre a temática da inclusão social. Estes webinars decorrem no âmbito do recurso pedagógico de Educação para a Saúde e Bem-Estar, do projeto inovador e integrado de combate ao insucesso escolar, intitulado Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão, integrado no programa Like Saúde. O webinar de hoje enquadra-se na área da saúde, mais especificamente da prevenção de comportamentos aditivos e dependências. A prevenção nesta área é sempre um grande desafio, que a par de outros, só poderá ter sucesso se nos envolver a todos, desde a escola aos agentes educativos, como pais, professores, toda a comunidade educativa e a sociedade em geral, contando com a intervenção e investimento de todos os parceiros, entre eles os serviços de saúde, dos quais fazemos parte. Tal como ainda há pouco também a senhora vereadora acabou de nos dizer. Sabemos que a escola pode ser um excelente e poderoso meio de prevenção, uma vez que vai acompanhando crianças e jovens ao longo do seu ciclo de vida e de crescimento, permitindo que desde cedo, que possam ir se capacitando e que possam vir a ser mais capazes de tomar boas decisões, com informação suficiente para o poderem fazer. Portanto, que se possam vir a tornar cidadãos mais informados, com maior capacidade para pensar em tomarem decisões e, portanto, melhores cidadãos também. Educação para a saúde e prevenção em meio escolar, sendo um processo contínuo, permite o desenvolvimento destas competências individuais e sociais a estas crianças e jovens, tornando-os menos vulneráveis, potenciando neles os fatores de proteção e diminuindo os riscos, porque mais capacitados e mais conscientes. Tal como se refere no kit Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão, mais especificamente dentro desta temática da prevenção de comportamentos aditivos e dependências, alguns dos objetivos principais a trabalhar serão, entre outros, que o professor Raul de Melo certamente irá falar a seguir, mas alguns deles serão diminuir os preconceitos e estereótipos associados a esses consumos, diminuir a desvalorização social associada aos consumos de algumas substâncias psicoativas, especialmente as substâncias legais. Assim, para não nos alongarmos, tenho o prazer de apresentar o nosso convidado, a quem agradeço desde já a sua disponibilidade para estar presente. O professor Raul de Melo, mentor do programa de prevenção Eu e os Outros, já conhecido provavelmente por muitos de vós. O professor Raul de Melo exerce funções no Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, o SICAD. Tem uma vasta experiência e trabalho desenvolvido nesta área da prevenção. É membro da Assembleia e elemento da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos e um dos responsáveis pela elaboração do referencial de Educação para a Saúde e Comportamentos Aditivos e Dependências. Contamos também, hoje vai falar-nos sobre Educação para a Saúde e Cidadania, os desafios dos comportamentos aditivos, repto que lhe foi lançado como temática para o presente webinar. Contamos também com a presença e a colaboração da doutora Ana Filipa Soldado para moderar este webinar, que foi responsável até há muito pouco tempo pela prevenção, especialmente prevenção comunitária no CRI de Leiria, e coordenava o Like Saúde, estando neste momento em comissão de serviço, como chefe de divisão de desenvolvimento social e saúde no município de Leiria, o que virá reforçar as respostas integradas no âmbito desta parceria com o KIT. Passo então a palavra ao professor Raul de Melo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Cristina. É um enorme prazer estar aqui convosco nesta reflexão que eu espero que seja breve, não tanto no tempo, mas mais na sensação que fique
daquilo que possa vir a ser a nossa conversa ao longo deste período de tempo que vamos estar aqui a falar. Não sei se vamos direitos ao assunto. Obviamente, eu teria muito a dizer sobre o gosto que me dá estar aqui convosco, as memórias fantásticas que tenho de projetos e de trabalhos desenvolvidos aqui em Leiria, mas penso que, à partida, tendo em conta que o tempo é curto, o importante é irmos direitos ao assunto, não é? E, portanto, o desafio que me foi dado, que me foi feito, foi precisamente de abordar a questão dos comportamentos aditivos e dependências e, portanto, antes de entrarmos em desafios e em diálogo mais espontâneo, eu tinha preparado aqui 2 ou 3 coisas simplesmente para nós nos pormos todos no mesmo comprimento de onda, termos um conjunto de ideias com as quais possamos estar todos de acordo e que situem um bocadinho a problemática. A primeira questão importante a clarificar é um bocadinho de que é que estamos a falar quando falamos em comportamentos aditivos e dependências. Portanto, à partida, o comportamento aditivo, que é a base de tudo, começa por ser algo que nos é familiar. Eu diria que todos nós temos os nossos prazeres que, com mais ou menos controle, gostamos de proporcionar a nós próprios e a outros de quem nós gostemos, que o fazemos com mais ou menos impulsividade, mas o comportamento aditivo é transversal a todos nós. Portanto, não podemos dizer que estávamos a falar de espíritos e preconceitos. A primeira coisa importante a dizer é que todos nós temos comportamentos aditivos, de uma maneira ou de outra temos. O lado mais importante é, de facto, como é que esses comportamentos aditivos se caracterizam e portanto, quando estamos a falar de comportamentos aditivos, nós podemos ter comportamentos aditivos que envolvem substâncias e comportamentos aditivos que se desenvolvem sem substâncias. Eles invariavelmente estão associados ao prazer. Alguns deles são prazeres que estão perfeitamente integrados do ponto de vista da sociedade, são prazeres perfeitamente legais, como o álcool, o tabaco, obviamente que a medicação não é propriamente qualquer coisa com a qual tenhamos uma relação por prazer, mas precisamente uma das características das coisas que estão ligadas aos comportamentos aditivos é que invariavelmente elas podem começar por ter uma utilidade e à medida que o comportamento vai evoluindo do comportamento aditivo para a dependência, essa utilidade original vai mudando e o comportamento, aquilo que está por trás do comportamento aditivo, vai sendo instrumentalizado para se tornar uma solução para um problema que o indivíduo pretende resolver por esta via. Por outro lado, há comportamentos que são aditivos e que não envolvem substâncias. Portanto, durante muito tempo, sempre que falávamos em comportamentos aditivos, pensávamos em substâncias, em drogas. Neste momento, a realidade faz-nos perceber que outros comportamentos são igualmente preocupantes, nomeadamente a utilização da internet, a utilização do digital, o jogo, o videojogo, os tablets, todo um conjunto de recursos que fazem parte do nosso dia-a-dia e que, de tão centrais e de tão banais, vão gerando situações que nos devem dar que pensar e que, no fundo, passam por... Se calhar a pergunta é simples: se vocês deixarem o telemóvel em casa, o que é que acontece imediatamente? Provavelmente haverá um estado de ansiedade generalizado, há a ideia de que não é possível continuar o resto do dia sem voltar a casa para apanhar o telemóvel, e isto já nos faz pensar que, de facto, este aparelho tem na nossa vida um lugar qualquer especial que faz com que, à partida, sem ele, a nossa vida não corre da mesma maneira. Não é? E quando estamos, no fundo, a pensar no telemóvel, podemos pensar num conjunto de outras dependências ou de outros comportamentos que, surgindo ao longo da vida, ganham esse caráter central e têm a componente de dependência que falávamos há bocado, no fundo, ou seja, uma centralidade que faz com que nós não nos sintamos tranquilos, bem equilibrados, harmoniosos, se esses comportamentos não estiverem presentes. Eu preparei este slide e gostava muito que nós, enfim, eu gostaria de demorar nele, mas não temos tempo para isso, mas mantém-se o desafio, que é perguntar-vos obviamente sem resposta, porque estando vocês a assistir a este seminário,
a partir das vossas casas, que vocês possam pensar qual é o primeiro tipo de comportamento aditivo que se possa estabelecer na vida de alguém. E quando vocês vão pensando sobre isso, invariavelmente vai-vos surgir na cabeça a ideia da amamentação, do alimento, da relação com a mãe, etc. Mas é importante termos a noção de que, de facto, o primeiro comportamento aditivo que se pode estabelecer na vida de alguém é mesmo das substâncias psicoativas. Porquê? Porque o comportamento aditivo, o primeiro comportamento aditivo pode desenvolver-se na nossa vida de uma forma passiva, ou seja, pode acontecer durante a fase fetal, em que a mãe, em função do seu comportamento durante a gravidez, pode de facto desencadear no feto que se está a desenvolver e, portanto, depois no recém-nascido, uma situação de dependência de substâncias com a qual o recém-nascido tem que lidar mal nasce, não é? Portanto, isto aplica-se a substâncias como o álcool, aplica-se a substâncias como os próprios medicamentos, a heroína, enfim, todo um conjunto de substâncias que alteram o funcionamento do indivíduo. Só depois aparecem outras dependências que são dependências que se calhar são mais naturais na vossa reflexão, nomeadamente a dependência relacional, e vocês podem dizer, uma dependência relacional faz sentido, as pessoas precisam de passar pela dependência relacional, é verdade. Mas, novamente, é o que eu vos digo, o comportamento aditivo começa por ser algo que é natural na vida de cada um de nós. Ele depois, por repetição e por desvio, digamos assim, ou por intensidade, progressivamente ganha um caráter disfuncional na nossa vida. E há relações que, por insegurança das mães, por contextos envolventes que sejam ameaçadores, que geram relações intranquilas e, naturalmente, crianças que vivem de uma forma muito dependente da relação que têm com a mãe, ou mães que vivem de uma forma muito dependente das relações que têm com as crianças. E esta dependência relacional, que nós podemos dizer, ok, mas isso está dentro dos comportamentos aditivos? Não, mas claramente do ponto de vista daquilo que definimos como dependência é importante. Ou seja, eu não sou capaz de viver sem a presença daquele objeto humano ou substância que me traz estabilidade. Portanto, esta alteração que resulta de uma relação em relação à qual eu estou dependente é igualmente, configura claramente um primeiro tipo de dependência. Obviamente que a partir da relação que eu tenho com esse objeto de afeto, o objeto de amor, neste caso a mãe, o alimento surge como um símbolo dessa relação. E, portanto, a relação que eu estabeleço com esse alimento, ou a relação que eventualmente a mãe estabelece com o bebê relativamente ao alimento, funciona de facto como uma forma de tranquilização. Portanto, é a primeira vez que algo começa a ser investido de uma capacidade para dar resposta a um problema. Uma criança que está ansiosa, uma criança que está aflita, muitas vezes o adulto, a primeira coisa que diz é dá um pouco de leite, dá um biberon, ela está com fome e, portanto, o alimento desde muito cedo parece ser introduzido na vida das pessoas como algo que tranquiliza e que acalma. A partir de determinada altura, os pais recorrem aos ecrãs e recorrem à tecnologia também para funcionar um bocadinho como babás eletrónicas, não é, no fundo. Ou seja, a criança está agitada, nada como colocar uns bonecos animados, nada como colocar qualquer coisa que se mexa, para que, precisamente, a criança imediatamente fique estável, etc. Se formos aos restaurantes, se olharmos à nossa volta, invariavelmente encontraremos famílias que utilizam o tablet ou o telemóvel dos pais para garantir que as crianças fazem a sua refeição sem rabujarem particularmente. Quando esta relação é estabelecida, ou seja, não há tranquilidade e não há paz em casa se eu não tiver um tablet ou não tiver um telemóvel, eu estou, desde muito cedo, a trabalhar para uma relação de dependência sem substância, neste caso, não é? Mas, claramente, o que vocês assistem muitas vezes, é, de facto, quando retiram o equipamento à criança, vocês assistem à birra, não é? E à irritação e à zanga. Está na altura de fazer qualquer coisa, tens que parar de fazer isso. Explosão. Esta descrição é uma descrição que depois, relativamente, na fase de desenvolvimento posterior, quando falamos de adolescentes ou quando falamos de adultos, estamos a falar, de facto, daquilo que é a reação de frustração à impossibilidade de manter um determinado comportamento. Estamos a falar de uma dependência.
Falamos dos videojogos, ou seja, se eu tenho uma relação com o ecrã, passar do ecrã para o jogo é um passo simples e direto, portanto, invariavelmente as coisas que são postas à disposição das crianças num primeiro momento rapidamente se tornam interativas e eles gostam de interagir e, portanto, a relação com o videojogo é um passo simples. Se nós jogamos, e pelo facto de jogarmos, criamos a nossa comunidade, pelo facto de criarmos a nossa comunidade de jogadores ou de frequentadores da net, começamos a desenvolver uma relação facilmente preferencial em termos do uso da internet e do uso das redes sociais como um recurso para o meu bem-estar. E assistimos desde muito cedo, de facto, à incapacidade de estar bem se não tiver rede. E, portanto, vamos de férias, vamos para a serra, vamos para um sítio lindíssimo, mas não tem rede. Estragou o fim de semana, não é? Portanto, qualquer jovem imediatamente diz, acabou, não vou, se não tem rede, não vou. Não é preciso ser jovem, o adulto faz a mesma coisa, portanto, não é uma questão da juventude, não é? Mas é um passo seguinte e que é mais marcado, digamos assim, quando há a necessidade de estabelecer a relação com os outros e, portanto, a adolescência é um marco. Se eu estou na net e se eu tenho acesso livre à quantidade de informação que está disponível nesse contexto, a aproximação, no fundo, ao tema da sexualidade, o cybersexo, obviamente começa a ocupar imediatamente algum lugar de destaque na minha fase de desenvolvimento e, portanto, muito facilmente os miúdos vão pesquisar sobre o tema e vão começando, na sua exploração, a adotar comportamentos no âmbito da sexualidade que de antes, ao serem vividos na relação direta, teriam um outro conjunto de códigos. E, portanto, o desenvolvimento desviante de um conjunto de dependências na área do cybersexo é natural na sequência deste processo. Obviamente, quem joga em videojogos, a certa altura percebe e começa a ser progressivamente desafiado a poder, eventualmente, passar do jogo por simples diversão para o jogo com retorno. Um jogo de aposta, em que continuamos a funcionar com a sorte e com o azar, mas em que eu ganho qualquer coisa com o facto de ser competente. E, portanto, para todos os efeitos, de facto, em termos de progressão dos comportamentos aditivos, a progressão para o jogo a dinheiro faz todo o sentido e é algo a ter em consideração. Ter a noção de que, embora o jogo a dinheiro entre na adolescência, ele tem que entrar na adolescência só depois dos 18 anos, não é? Porque existem leis que proíbem a aproximação a esta área temática. Em compensação, é um jogo que nós podemos perceber que está presente na nossa vida até uma fase muito tardia. E vocês têm ouvido, de facto, nos últimos tempos, reflexões sobre a exposição da população mais velha, da população idosa, a riscos ligados a jogos de aposta, como a raspadinha, por exemplo. Mas há outras dependências mais escondidas e menos reconhecidas, como, por exemplo, de facto, a dependência do exercício. Posso-vos dizer que, a nível de ginásios e a nível da área do desporto, tem havido, de facto, uma preocupação de alertar quer os PTs, os personal trainers, quer, de facto, os gerentes dos ginásios, para haver alguma atenção a um conjunto de pessoas que estabelece com o exercício precisamente a sua fonte para a vivência do prazer. A prática de exercício liberta substâncias endógenas, como a endorfina, a dopamina, a adrenalina, etc. E, portanto, alguém que pratica em grande quantidade este tipo de atividade, invariavelmente vai sentir um nível de bem-estar com o qual não consegue estar sem sentir. E, portanto, são pessoas que ressacam de não ir ao ginásio, são pessoas que, pelo facto de não irem fazer a sua atividade, ficam profundamente irritáveis, profundamente mal dispostas, porque precisam daquela intensidade, não é? Por fim, algumas áreas menos evidentes, a área das compras. Esta é uma área que nos preocupa particularmente porque pode ser muito dirigida e de uma forma eventualmente perversa a populações mais vulneráveis e, novamente, quando pensamos um pouco na terceira idade e nos canais que são dedicados às compras, há muitas mensagens que são dirigidas especificamente para aquela população. E, portanto, quando esta população está
em autonomia durante uma manhã a levar com um conjunto de informação que lhe diz que se ela comprar naquela hora, ganha a dobrar e recebe dois produtos ou talvez 3 e aquilo é milagroso, obviamente que esta vulnerabilidade vai eventualmente proporcionar que o comportamento se desenvolva com mais facilidade. E por fim, se calhar esta é uma questão importante, é que há pessoas que à partida desenvolvem dependências do trabalho e que quando pensamos um bocadinho nesta realidade, é novamente na lógica dos preconceitos, é que ninguém se vai chatear com alguém que desenvolve uma dependência de trabalho, não é? Contudo, a dependência de trabalho pode ser profundamente destrutiva para uma família. E quando temos famílias em que ir de férias ou o fim de semana são momentos complicados porque de facto a instabilidade com que o adulto está por não poder controlar a informação de coisas que estão a acontecer naquele momento ou para as quais está a ser solicitada a sua atenção, faz com que muitas vezes a família ande a toque de caixa pelo ritmo dos adultos, existam conflitos que resultam do trabalho e exista mal-estar que resulta do trabalho. Mas do ponto de vista do preconceito, de facto, o comportamento aditivo só é prejudicial se à partida tiver substâncias ou se tiver eventualmente jogos de apostas ou jogos de vídeos. E não, de facto, se pensarmos um bocadinho por esta via, é importante termos a noção de que o comportamento aditivo pode adotar qualquer formato em função das características do indivíduo e da sua vulnerabilidade. Boa? Boa. Boa. Então vá. Pronto, penso que isto era o contexto que eu tinha preparado. A partir daqui, Perfeito, vamos começar a falar. Damos a isso. Que é isto que nos caracteriza também, falar, e não é pouco, não é? Eu aproveito já por dizer que vou tratar o Dr. Raul por tu, porque sou perfeitamente incapaz de uma pessoa com quem trabalho há muitos anos e que, acima de tudo, é um mentor naquilo que eu sou hoje, foi e continua a ser, e hoje provou outra vez o mesmo. Foi a pessoa que conseguiu limar as arestas daquilo que eu entendia que era a intervenção e, ao mesmo tempo, sempre nesta perspectiva criadora e criativa da nossa intervenção. E, portanto, agradeço-te por teres aceito o convite. Começo por dizer que é um gosto enorme estar aqui hoje, quer com esta assistência presencial, que são muitos dos que fazem parte da elaboração deste kit, não é? E, portanto, da importância que este kit teve para um conjunto de pessoas e instituições que se dedicaram a fazê-lo chegar a quem mais precisa, e tu fizeste muito bem esse percurso, não é? A nossa ideia é que o ciclo de vida... sim, cada vez que falamos em fazer intervenção no 3º e 4º ano, a primeira reticência dos professores mas não é demasiado cedo falar de tabaco e álcool nestas idades, e, portanto, fizeste uma leitura perfeita precisamente do que é isto dos comportamentos aditivos, e que nem sempre estão associados a substâncias, quando estão têm outros efeitos nefastos também para a saúde, mas que os outros todos também têm de uma forma ou de outra. Por outro lado, e tenho que o dizer, além de te agradecer a ti e à equipa que construiu este kit, agradecer também o facto de nós, e eu agora estou nesta nova posição na Câmara de Leiria, de conseguirmos efetivamente estar a fazer, devido ao investimento da CIMA, RRL, respostas integradas, porque isto é um kit de inclusão social, e temos aqui as duas vereadoras da Educação e Cultura e da Desenvolvimento Social e Saúde, que nos permitem fazer esta abordagem que nós acreditamos, que é aquela que nós gostaríamos que depois os aplicadores deste instrumento a fizessem, não é? A utilizassem. Não estamos a pedir para falar de tabaco ou de álcool, não é? Estamos a pedir para, através de um instrumento, explorarem conteúdos, refletirem sobre eles. E a minha primeira pergunta para ti era muito neste sentido. Como é que no início da tua carreira, eu lembro-me ainda na Arisco, não é? Porque agora, depois no serviço público, é por demais evidente aquilo que tu produziste, mas eu conheci-te na Arisco, que era uma associação, não é? Sem fins lucrativos, que começou, e muitos de vocês provavelmente já ouviram falar, da Aventura na Cidade, do Xavier, sim. O Xavier, o nosso Xavier, e que hoje nós temos agora, no âmbito também da CIMA-RL, por acaso, um dos outros instrumentos é muito idêntico em termos da abordagem. E a minha pergunta era esta, porque acho que é importante para quem vai aplicar, perceber porquê que são criados estes instrumentos e para que é que eles servem. Okay. E, portanto, o que te levou a criar estes instrumentos? Ok. Ana,
essa tua pergunta é a pergunta dos 1000 euros, não é? Ou seja, nós quando vamos fazer, nós adultos e nós profissionais, quando vamos fazer intervenção, muitas vezes escudamos-nos na segurança que temos de estarmos a fazer o que é certo, não é? E porque nós temos a segurança de que é importante falar sobre aqueles temas, é importante que os miúdos desenvolvam aquelas competências, nós estamos seguros de que o que estamos a fazer está certo. O lado complicado, e aqui ajuda muito fazer o paralelismo com a área do marketing, um produto que seja um bom produto, mas que tenha um mau marketing, tem tendência a não vender, não é? E, portanto, mesmo que seja um produto fantástico, não é? Pode ser um produto fantástico, mas à partida, se não tem a roupagem certa, não ganha a atenção do indivíduo. E, portanto, num primeiro momento, a pergunta na área da prevenção é como é que eu capto a atenção da pessoa a quem eu me vou dirigir. E eu sei que o tempo que eu tenho para captar a atenção da pessoa a quem eu me vou dirigir é muito curto, porque nós vivemos numa sociedade em que existem uma concorrência muito grande de estímulos e que, portanto, se eu não for de facto eficaz a captar a atenção, aquela pessoa vai seguir um outro estímulo e vai dar importância a um outro estímulo. A escola tem esse grande desafio, não é? Porque tem o que está certo do seu lado, mas não tem a roupagem certa para garantir que aquilo que está do seu lado e que está certo seja desejado e seja apetecível para os miúdos. E, portanto, a grande questão que está associada, no fundo, à mensagem preventiva, como está associada à mensagem educativa, é como é que eu transformo aquilo que está certo em algo que o outro queira receber. O jogo, o jogar, o brincar, sempre foi, em todo o nosso processo de desenvolvimento, se nós somos como somos, somos porque jogamos, porque brincamos ao faz de conta, treinamos o que somos em função das brincadeiras que tivemos. E, portanto, se o brincar foi uma linha condutora para o nosso desenvolvimento, ela pode continuar a ser uma linha condutora para a educação. E, portanto, esse foi um pressuposto que nos fez pensar, se eu quero transmitir uma mensagem, eu preciso de lhe dar um formato jogável. Preciso que essa mensagem seja desafiante para o indivíduo. Nós estávamos, na altura, tu falaste da Arisco, a Arisco ainda continua ativa e a produzir coisas novas, mas na altura, quando nós começámos em 93, nós intuíamos aquilo que só no virar do século, de facto, a psicologia positiva veio introduzir como a noção dos momentos ótimos de desenvolvimento, ou seja, aquilo que nos faz dar saltos qualitativos em termos do nosso crescimento pessoal são contextos e realidades e situações que, simultaneamente, juntam o desafio máximo com o prazer máximo. Portanto, aquilo que à partida for exigir o máximo de mim, mas me fizer sentir o melhor possível, essa atividade, qualquer que ela seja, dispara qualquer coisa em mim. E, curiosamente, a investigação na área da psicologia positiva, aquilo que vem chamar a atenção é que precisamente são os contextos lúdicos, estruturados, que têm essa maior competência de desenvolvimento. Exatamente, acho que vamos no caminho certo, porque foi precisamente o que tentámos fazer no KIT, não é? Esta questão da intencionalidade, não é? Há algo estruturado por trás de cada uma das atividades que estão previstas no KIT. Por outro lado, essa sensação de que vamos ao encontro daquilo que o outro, e neste caso são crianças do 3º e 4º ano, vão sentir também como parte delas e de construção com elas, não é? Daí termos aquela divisão até de termos atividades para a sala de aula, um contexto mais formal em que o professor pode e deve desconstruir e, portanto, as atividades vão nesse sentido, mais lúdico ou pedagógico, etc. Depois, o contexto da família, não é? Fundamental, em que o lúdico se perdeu muito, e tu falavas há bocadinho dos ecrãs e desta nossa, mesmo que não seja dependência, exigência de o ter presente, mesmo quando achamos que não temos uma dependência, e por outro lado, o contexto comunitário, em que envolvemos todos os agentes educativos, toda a comunidade educativa para fazê-lo. E, portanto, penso que esta leitura, o que estavas a dizer, faz-me todo o sentido, obviamente, naquilo que é a minha prática, mas que o kit criado também teve em conta, e claro, óbvio, a fundamentação é a mesma, mas tu explicaste de uma forma, acho que muito clara e especial. E é neste... Não era, deixa-me só dizer-te uma coisa, porque tu estás a tocar numa coisa que,
para mim tem ganho uma importância enorme nos últimos tempos e que eu acho que não é completamente claro para quem está no terreno a intervir, que é, quando tu colocas as várias áreas, e portanto o trabalho com o indivíduo, em contexto escolar, a família, a comunidade, há um erro típico. E esse erro típico é, ponto 1, acreditar que a informação faz a diferença. E a informação, a investigação tem demonstrado isso, a informação não faz a diferença. Porquê? Porque eu posso usar a informação para me proteger, como posso usar exatamente a mesma informação para justificar o comportamento aditivo. A informação é exatamente a mesma e é a minha escolha sobre o que é que eu faço com a informação que vai fazer a diferença. E, portanto, se eu aposto só em dar informação, e muito do trabalho tradicional passava por aí, vamos informar, vamos tornar os miúdos mais conhecedores, vamos fazer debates, neste momento é claro que não chega de todo. O debate, a informação é a primeira velocidade do carro que nos faz arrancar. Porquê? Porque estamos atentos, ficamos curiosos, queremos saber mais. Mas se eu não puser a segunda, a terceira ou a quarta, claramente eu não vou ao lado nenhum e parto o motor, porque os miúdos a partir de determinada altura já não têm tolerância para continuar a ouvir mensagens de risco e de perigo, etc. Depois a segunda coisa, o segundo erro a seguir, que ainda é um erro em que estamos muito, que é dizer, ok, então uma pessoa competente é uma pessoa protegida. E todo o trabalho que temos sempre desenvolvido à volta do desenvolvimento de competências é riquíssimo, é essencial, mas se nós não tivermos o contexto protetor, e o contexto protetor é a família, é a comunidade, se a comunidade e a família não tiver a mudar e a acompanhar a mudança que o indivíduo está a ter, nós estamos a tornar os miúdos mais fortes, mas num contexto que continua a ser na mesma agressivo. E aí estamos a fazer uma coisa que é uma maldade, que é dizer aos miúdos que, por serem competentes, têm que ser capazes de resistir. E estamos a dizê-lo sem que a família ou sem que a comunidade perceba que está a ter um papel importante na fragilização daqueles que estão a querer que façam um determinado percurso. Eu dou um exemplo muito prático, eu brinco muitas vezes com isso, que é assim, ok, sim senhora, nós viemos de almoçar, fomos almoçar a um sítio onde comemos muito bem, fiquei muito preparado para esta sessão, mas eventualmente imaginemos que nós tínhamos entrado num daqueles restaurantes magníficos que colocam à nossa disposição um buffet maravilhoso, não é? Vários pratos, coisas fantásticas, carnes a passarem, carnes cheiro, estou a ver, etc. Pronto. É certo e sabido que eu vou comer o triplo do que comeria se eu comesse um prato por menu. Porquê? Porque, para todos os efeitos, eu estou a ser exposto às coisas que me atraem, não é? E elas estão-me a ser apresentadas como coisas apetecíveis. A comunidade, em geral, está a dizer, cabe-te a ti resistir. E uma das coisas que nós sabemos neste momento, sobretudo pelas neurociências, é que não me cabe a mim resistir. Porque aquilo que as neurociências me dizem é que o meu instinto é que eu vá à procura daquele prazer. Aquilo que o meu instinto me diz é, vai experimentar a vivência de prazer. Porque o nosso corpo, o nosso organismo está organizado nesse sentido. As coisas que dão prazer são simultaneamente coisas que são essenciais à sobrevivência. Portanto, se me põem à frente uma bancada de alimentos, todos eles francamente apetecíveis, instintivamente eu vou dizer eu quero provar. Portanto, eu vou ter que apelar a uma capacidade de autorregulação que é contra a natura. Eu tenho que dizer a mim próprio, não faças aquilo que o teu instinto te diz. Aguenta-te. E nós nem todos temos a mesma capacidade de autorregulação. Exato. E aqueles que não têm capacidade de autorregulação estão expostos a fazerem um determinado percurso porque existe uma sociedade e um coletivo que viabiliza e facilita que, de alguma maneira, estas pessoas mais frágeis estejam expostas ao comportamento aditivo. Portanto, a aposta na família e a aposta na comunidade, que tem que garantir que seja securizante e protetora, é essencial, sem a qual desenvolver as competências com os miúdos não chega. Exatamente. E que
vai mesmo ao encontro da minha segunda pergunta, que é, então, quais é que achas que são as estratégias que funcionam? Já falaste algumas, não é? Mas assim, se tivesses que dizer o que é que funciona, eu sei que ter um manual de instruções não temos, mas já temos alguma evidência, e evidência científica do que é que funciona. Já falaste na questão da informação não ser suficiente, que é uma luta constante em todas as áreas, na área da saúde, na área social. Quando estamos a trabalhar um tema, não é? Achamos que capacitando, dando informação verdadeira, correta e científica, chega. Portanto, esta é uma das questões. Que outras estratégias é que tu achas que são fundamentais? Ok, vamos lá ver. Pergunta novamente, esta não é dos 1.000 euros, esta é dos 5.000 euros, é do milhão, é terrível. É só as raspadinhas. Ok, o que é complicado no que tu estás a perguntar? Bom, se pensarmos em termos de processo, a maior parte o primeiro pensamento que me ocorre é, ok, redomas, estratégias de proteção, não é? E, portanto, as famílias, num primeiro momento, e a sociedade em geral, aquilo que procuram, no fundo, definir é vamos criar contextos protegidos, não é? E, portanto, estou a pensar um bocadinho no professor Carlos Neto, quando ele reflete à volta do jogar e que neste momento ninguém vai brincar para sítios que sejam perigosos, ninguém vai brincar para as lixeiras ou subir às árvores, onde é que já se viu, pode-se cair da árvore abaixo, não é? E, portanto, nós, ao gerarmos contextos altamente protetores, que geramos igualmente miúdos incapazes de lidar com aquilo que é adverso. Portanto, nós tentamos proporcionar na vida destes miúdos um sentimento de segurança que depois não é verdadeiro. E quando de alguma maneira essa insegurança surge, como eu não a trabalhei, eu tenho crianças que não sabem como reagir. Portanto, a primeira coisa que eu pensaria é que nós não podemos estar a dizer aos miúdos só aquilo que eles devem fazer. É importante que eles possam refletir sobre coisas que nem sempre são tão boas, mas que existem, e porque existem nós temos que conviver com elas. Não é? Isto aplica-se aos miúdos como se aplica aos pais destes miúdos. Vamos pensar um bocadinho, por exemplo, telemóveis, vamos pensar em gadgets, não é? Eu lembro-me quando a minha filha mais nova tinha à volta de 9 anos, 9, 10 anos, andávamos na fase dos Tamagotchis e nós tínhamos tomado a decisão em casa de que Tamagotchis não. Queres cuidar de alguém, cuidas de um animal. Não vais cuidar de um objeto, de uma coisa que às 2 da manhã põe-se a apitar e eu tenho que ir lá carregar num botãozinho para que o Tamagotchi coma àquela hora, não é? Pronto. E, portanto, assumimos essa posição. Uma das reflexões habituais é, mas lá na turma toda a gente tem um Tamagotchi. Isto é um desafio para os pais. Como é que se ajuda pais a poder dizer, ok, filho, eu posso perceber que lá na tua turma toda a gente tenha Tamagotchi, telemóveis, smartphones no primeiro ciclo, não é? Portanto, eu posso perceber que lá na tua turma toda a gente tem um Tamagotchi, um smartphone, mas esta é a nossa decisão. Se eu for capaz de explicar porque é que a família tomou essa decisão, aquilo que eu estou a dizer ao miúdo é que tu queres muito isso, mas podes vir a tê-lo se fores capaz de esperar o tempo suficiente para poderes vir a ter. Não tens é que saltar etapas para teres mais cedo, porque eventualmente o teu contexto à tua volta te diz que este é o comportamento normal. Ok? E isso é um trabalho que tem que ser feito com os miúdos e tem que ser feito com os graúdos. Porquê? Porque os telemóveis existem, as internets existem, os videojogos existem e nós temos que trabalhar com os miúdos a capacidade de lidar com coisas que são reais e não propriamente funcionar numa perspectiva de dizer proteção, 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 evitamento, evitamento, evitamento. Não. Ok. Tens que lidar com as coisas. Onde é que tu lidas com as coisas? Se tu vais às festas dos teus amigos, vais encontrar os Tamagotchis lá em casa. Lá na casa dos teus amigos, e vais brincar e vais-te divertir imenso. E nós vamos ficar muito contentes contigo porque vais te divertir e vais gostar imenso de fazer isso. Aqui em casa não. Ok? Esta questão para mim é francamente importante. Outra coisa particularmente importante é o sentimento. Uma das coisas que os miúdos não desenvolvem, nomeadamente os miúdos e a transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo e terceiro ciclo, é este sentimento de protagonismo. Ser protagonista na sua vida. E, portanto, é um bocadinho como se estes miúdos fizessem o percurso todo na perspectiva de que são passageiros da vida dos pais ou da vida dos adultos. E esta perspectiva de, desde muito cedo, serem confrontados com a necessidade de tomar decisões e prepará-los para tomar decisões, nomeadamente para tomar decisões erradas,
e gerir as consequências das decisões erradas, mas perceber que não há problema em errar porque o mundo não vai em abaixo por a decisão ser errada. E este processo, que é um processo que se faz do ponto de vista da educação para a saúde, não é? É essencial para nós, no fundo, termos miúdos que de alguma maneira não sejam passivos ou que tenham medo de se afirmar e de se assumir, não é? Portanto, serem protagonistas, criarem atividades que coloquem os miúdos na possibilidade de tomar decisões e de construir, não é? Sim, essa é uma das áreas que nós também nos focamos muito, que é fundamental, quer no kit, nos instrumentos que criamos e nas várias temáticas, não é? Essa perspectiva de colocar, de dar o protagonismo às crianças, naquela perspectiva de sim, e muito com notas de rodapé para os professores e, portanto, quem nos está a ouvir e que pretende aplicar o kit, nesta perspectiva de não criar juízo de valor daquilo que a criança vai dizendo sobre. Porque se ela diz que para ela comer chocolates é saudável, então vamos explorar com ela porque é que comer chocolates é saudável e vamos perceber que o marcador somático do Manuel Damasio tem toda a razão, que é nós tomamos as decisões primeiramente emocionalmente, não é? E que, portanto, toda essa exploração é fundamental para que haja a tal autonomia que tanto se pretende, mas que se exige muitas vezes cedo demais, não é? Sem eles serem esses verdadeiros protagonistas. Concordo? Um último aspecto, para também não estarmos aqui a prolongar muito sobre este tema, ainda por cima o tempo voa, não é? Que é esta ideia de que nós muitas vezes como adultos partimos para a abordagem aos miúdos na perspectiva de que isto é bom para eles, nós vamos fazer uma ação para os protegermos a eles. Isto é capaz de funcionar tranquilamente num primeiro ciclo, mas quando nós entramos no segundo ciclo e no terceiro ciclo, isto começa a ser inaceitável para os adolescentes. Portanto, quando os adultos vão proteger os adolescentes, normalmente é meio caminho para que os adolescentes recusem a mensagem que lhes está a ser dada. E aquilo que eu queria, e tu utilizaste a questão da solidariedade há bocado, aquilo que eu queria de facto reforçar é um bocadinho esta ideia, que é fundamental trabalhar a perspectiva de que, de algum modo, a mensagem numa perspectiva preventiva é a recuperação de valores que foram perdidos, que é o valor comunitário, é o valor do todos. A saúde não é minha. Ou seja, quando o adolescente diz eu posso fazer o que quiser com a minha saúde, não é verdade, porque a tua saúde, ou a falta dela, vai provocar sofrimento em todos os outros que estão à tua volta. Eu não posso ser feliz se o meu vizinho do lado for infeliz. Infelizmente, na sociedade que temos, posso. E aquilo que nós temos que combater é exatamente essa ideia de que não posso mesmo, porque a saúde é um bem coletivo. E todos temos que participar ativamente no garantir dessa saúde, da saúde de todos. O que é que isto traz como importante? É que, à partida, de facto, o bem-estar, porque aqui, quando estamos a falar do primeiro ciclo, estamos sobretudo a falar do bem-estar, tem que ser garantido pela colaboração de todos. Eu tenho um papel ativo no bem-estar da Ana, a Ana tem um papel ativo no bem-estar da Cristina. Nós temos um papel ativo naquilo que, à partida, proporcionamos aos outros. E isto é uma contramensagem relativamente à realidade que temos hoje em dia, em que a tecnologia nos permite reforçar a ideia do individualismo e do egoísmo. Sim. Portanto, trabalhar desde do primeiro ciclo, do pré-escolar, se quiserem, reforçarem isso e não deixarem que existam intervalos e atos entre aquilo que começa a ser feito no primeiro ciclo e no pré-escolar e aquilo que depois acontece no segundo ciclo e no terceiro ciclo, que é normalmente uma das coisas que acontece, é que se faz um trabalho excelente num primeiro ciclo e no pré-escolar e depois há uma ruptura completa com aquilo que continua a ser feito no segundo ciclo, como se fossem pessoas diferentes. É uma coisa nova, é um novo mundo. Não, é continuidade. Os agrupamentos podem-nos trazer exatamente isso, um projeto que, sendo um projeto de agrupamento, dá uma continuidade àquilo que começa a ser feito numa fase e transita para a outra. Não é? Fundamental. E quando chegamos ao secundário é inexistente. E, portanto, há no máximo as palestras e pior, é inexistente por um bem maior, que é a questão da competência. Portanto, vamos ter miúdos que estão a trabalhar para os exames, mas que podem ser podem ser profundamente infelizes. Não é? Portanto, têm as notas e a infelicidade. Exatamente. Isso é precisamente essa falta de bem-estar que nós não queremos. Muito grande. É um desequilíbrio, exatamente. E que no ensino superior, eu tenho trabalhado muito também com o ensino superior, depois isso é visível. Ou seja, dar-vos um exemplo prático, por exemplo, em relação a cursos da área da saúde.
Se os cursos da área da saúde disparam em termos de notas, em termos das médias necessárias, nós estamos a dizer que os miúdos que entram para formações que requerem sensibilidade são miúdos que abdicam do seu tempo de relação com os outros para dedicar massivamente a estudar. Não é? Portanto, isto é um paradoxo. Eu precisaria de ter em áreas em que a vocação requer qualidade, empatia, qualidade relacional, empatia, capacidade de comunicação, e vou ter nessas áreas pessoas que à partida abdicaram disso. E o pior é que, como dizias há pouco, isso vem desde o primeiro ciclo, porque já no primeiro ciclo já há explicações e já há um pressing imenso para a tal questão da competência, mais do que da eficácia, do sucesso. Não é? Quando falávamos do sucesso escolar, o que é este sucesso e insucesso escolar, não é? E até o próprio programa, o PCF, tem vindo a desenvolver estratégias diferenciadoras, porque o que é isto do insucesso e o que é isto do sucesso. E como já não temos muito tempo, eu tenho aqui, não pode ser só o mentor, não é, a fazer mal à aprendiz, então a aprendiz vai devolver ao mentor um desafio. Pronto, então como tu sabes e conheces muito bem, até porque foi no âmbito de uma das instituições com que trabalhamos, que eu também aprendi esta estratégia, portanto estamos a falar de um método que é o Lego Serious Games, Play, desculpem, e que a utilização de Legos, e mais uma vez a questão do lúdico, para poder fazer um trabalho projetivo em relação àquilo, não vamos dizer termos muitos psicólogos, porque senão os outros todos julgam que é só psicólogos aqui. E então, em cada um destes saquinhos tu tens, eu não lhe vou chamar competência, não é? Vou-lhe chamar características a desenvolver, algumas são emoções, outras são competências, como falávamos, mas que têm cores e que eu gostava que tu criasses o perfil de um aplicador deste futuro kit, ou seja, como seria o ideal, na tua perspectiva, tendo em conta aquilo tudo que falámos hoje, quem seria este nosso avatar, que depois cada um de nós vai buscar, claro, nem todos vamos conseguir ser este avatar criado pelo Raul, mas podemos nos esforçar alguma coisa. Então, só para dizer lá para casa, temos em azul a comunicação, temos em preto o conhecimento, temos em vermelho a empatia, temos em verde a adaptabilidade e temos em branco à tua escolha, ou seja, deixei-lhe ainda a possibilidade dele não fugir muito. Pronto, e agora, podes brincar. Vou brincar então, deixa cá ver se eu consigo chegar à brincadeira. Eu posso ir abrindo para tu mexeres à vontade. Boa, aqui boa. Vou tentar não fazer muito barulho aí para vocês. Mas vejam que parece-me este tipo de brincadeira, além de ser muito... Todos os miúdos gostam de Legos, não é? Depois às vezes somos nós que a determinada altura até achamos, eu estou a falar também de mim mesma, não é? Achamos que já crescemos e tiramos do quarto. Agora está no quarto de brincar ou agora está noutro sítio. Posso usar todas as peças? Sim. Boa. Todas as peças. Vai-nos criar aqui um super... Estou a tentar pô-los no mesmo, portanto, e deixar... Mas eu não posso usar, isso implicaria ter todo o tempo do mundo. Pois não, não estamos, mas estamos no tempo ainda, não estamos? Estamos no tempo. Estamos, que é uma coisa rara entre nós. Estarmos no tempo, pelo menos comigo. Pronto, aqui a comunicação. Depois para ver os títulos. A ideia de também trazer este desafio aqui ao Raul é um bocadinho também mostrar a todos como é que é, às vezes com pequenas coisas, mas com a tal intencionalidade e um planeamento estruturado, nós podemos conseguir fazer e promover a mudança, ou pelo menos o caminho para, não se muda com uma intervenção, é lá, mas tu... É que depois ele é muito bom a fazer isto, não é? Portanto, já vamos ter aqui vamos ter aqui uma nave espacial. Opa! Se nós há pouco tempo também achávamos que não seria possível esta pandemia, porque não ter este conhecimento, este é a tua escolha, o que tu quiseres, este é a adaptabilidade. Adaptabilidade.
Aqui, quando construímos a questão de um perfil, obviamente não é um perfil adequado, como se fosse, estávamos a falar há pouco dos manuais ou da checklist que temos. Se fizermos assim vai correr bem, mas efetivamente aquilo que fazemos e o trabalho que desenvolvemos nesta área é fundamentado em evidência científica, não é? E, portanto, é importante também podermos refletir sobre, então, qual é o perfil que eu tenho ou que eu não tenho e posso melhorar para conseguir trabalhar estas questões. Falávamos há pouco também disso, ainda antes das câmaras ligadas, não é? E, portanto, é o que eu digo, já temos portas, janelas. O verde qual é, Ana? O verde é adaptabilidade. Opa! Vamos fazer assim. Costumamos agora falar muito das questões da resiliência, que é diferente da adaptabilidade, não é? Que a resiliência está na moda, a adaptabilidade é algo... Ok. Olha. Uau! Não sei se as Estamos câmaras... bem. Qual é a câmara? Qual é a câmara? É uma qualquer. Eles Pronto. são muito profissionais. Conseguem ir lá para casa. Então, e agora Isto eu acho que não, explica-nos. não sei se isto está equilibrado, porque eu acho que aqui esta Está mais alta. Está mais alta Faz do que parte. esta. Isto nós também com a idade. Vamos ficando. Ficar Menos coxo, capazes, exato. ficar coxo não me parece bem. Ok, então vamos lá ver. Queres O pousar? que é que eu fiz? Vai-me dizendo as cores, faz favor. Comunicação, azul. Então, a comunicação. Eu achei que a comunicação deve ser a base da construção do que quer que seja. Portanto, na medida que eu seja capaz de comunicar, que eu esteja capaz de dizer ao outro o que eu quero dizer, isso deve servir-me de alicerce para a construção. Portanto, comunicar, relacionar, não é? E escolheste alguns, não é? Que estão na base. Ou seja, eu podias queria ter colocar optado mais... por pôr só uma comunicaçãozita, não é? Não, Mandar um ofício. E atenção, e está aqui uma antena. Está Ah. aqui uma antena, não é Também- só a base, é Ok. também para baixo e para cima. Ok, Portanto, ok. Ligação. Aqui o conhecimento, o preto. Isto é o cabo. É o coisa, é o router. O router, exatamente. Há Temos uma a antena, antena e mas há um router. não Pronto. pode falhar nada no Não, processo de comunicação, não é? Porque senão não há feedback. Depois, O preto é o conhecimento. o conhecimento tem que ser o teto, não é? Portanto, o conhecimento serve de chapéu a um conjunto de coisas que acontecem por baixo do acontecimento, não é? Poderia ser a base, sem dúvida, mas se fosse a base eu tinha que saber para construir. E às vezes, mais do que saber para construir, às vezes eu posso começar por fazer coisas e serem essas coisas que me provocam o conhecimento. Portanto, eu gosto mais de ver o conhecimento por cima do que por baixo. Muito bem. Empatia, o vermelho. O vermelho, é assim, a Janelas empatia, e portas. eu fui pondo a toda a volta, não é? Eu queria pôr a toda a volta. Depois pensei, mas se eu ponho também deste lado, fica a ideia de que a empatia é contentora e eu não queria que a empatia fosse contentora. Portanto, a empatia é de facto envolvente, mas não limita, ok? Aprendo todos os dias com ele, é o que eu vos digo. Mais, o que é que falta a seguir? Mais, temos a adaptabilidade. Umas asinhas, não é? Umas asinhas para podermos levantar voo e pousar consoante é necessário e, portanto... Muita adaptabilidade, não é? Nesse sentido, É. do equilíbrio. E por fim, Branco. no branco, eu fui escolher a ignorância como competência. Explica-me isso. Uma pessoa que é competente, que é um ignorante competente, por não saber, pergunta. O lado complicado são que as pessoas que, como sabem demais, Não perguntam. não perguntam. E, portanto, como não perguntam, ficam sem saber. Exato. Não é? Portanto, ser-se um ignorante competente permite-me, eventualmente, na relação, sobretudo com os mais novos, num mundo que eles dominam e que eu não domino, sentir-me suficientemente à vontade para dizer, ouve lá, explica-me lá o que é que tu estás aí a dizer ou a fazer, porque eu não estou de todo a apanhar o que tu estás a dizer. Quando estamos a falar com os adolescentes, isto é extremamente importante, porque nós estamos a intervir em realidades que eles dominam e nós não dominamos. Isso. Não é? É muito Com as claro. crianças é uma coisa um bocadinho diferente, é o código. É a possibilidade de, eventualmente, eles estarem a usar um código em que nós achamos que eles estão a usar o mesmo código que nós e elas não estão. E, portanto, se não formos competentes a ser ignorantes, no sentido de dizer eu de facto não sei, não tenho vergonha a não saber, não consigo passar a saber mais. Brilhante. Desafio superados. Eu também Muito sabia, obrigado. não é? Porque não havia guião, mas ele ia fazê-lo da melhor forma. E aí está. Esta construção
alicerçada em tudo o que dissemos e que disseste tu, especialmente, anteriormente, parece-me que foi fundamental para percebermos de que forma este kit pode ser uma mais-valia para os territórios educativos. Eu ainda tenho mais um minutito, eu já estou... Acho que é mesmo para fechar, posso uma coisinha para fechar, então vá lá. Este desafio que a Ana me lançou é um desafio que eu gosto muito de usar e que eu utilizo muitas vezes com os adultos, que é de facto uma coisa que se chama a banca de competências ou banca de sentimentos. Quando faço este jogo, aquilo que eu começo por fazer é precisamente pedir às pessoas que listem as suas qualidades e os seus defeitos, obviamente. Há uma lista de normalmente 7 conteúdos, nos quais eu deixo 3, como a Ana fez em relação a isso, no sentido de ser o jogador que preenche os três slots que estão por preencher. Não é? Um como uma característica positiva, um como uma negativa e uma como neutra. Portanto, no final eu tenho uma lista de 10 competências que dificilmente me caracterizam, porque eu sou muito mais complexo do que simplesmente 10 características. E o jogo começa com o mestre de jogo a dizer: agora sai do teu lugar, vai conversar com os outros e vai trocar competências. Vai ganhar dos outros, vai perguntar aos outros: olha, tu tens isto, eu não tenho, dou-te um bocadinho daquilo que eu tenho, tu dás-me um bocadinho do que tu tens. E com isto a minha lista vai aumentando, eu vou ficando cada vez mais rico. Não é? E, portanto, o objetivo do jogo é refletir sobre o que é que acontece neste processo de crescimento. E várias coisas acontecem normalmente muito engraçadas. Se estamos a falar de emoções, significa frequentemente que as pessoas jogam para retirar as emoções negativas ou retirar as competências que acham negativas. E, portanto, é um exercício e depois normalmente refletem se conseguiram, se não se conseguiram livrar-se da tristeza, se conseguiram livrar da desorganização, se conseguiram... Okay? Outra coisa que acontece frequentemente é precisamente que as pessoas que elegeram para si próprias características que são muito ricas em si, são dons, começam a sentir-se perseguidas pelos outros que querem o dom dela. Não é? E, portanto, torna-se muito angustiante porque eu estou a ver o meu dom a desaparecer porque toda a gente quer aquele dom. Okay? Estas duas coisas que invariavelmente acontecem neste jogo promovem 2 reflexões que eu diria que são essenciais para o professor. A primeira delas é que, de facto, eu vou ser procurado pelas coisas boas que tenho. Não é? E porque tenho essas coisas boas, as pessoas vão em busca de mim. E quando eu dou essas coisas boas, eu sinto a sensação de que estou a desgastar-me em função das coisas boas que eu tenho. E isto é extremamente importante, que é quando eu negocio uma coisa boa com outra pessoa, estou a dar essa coisa boa porque essa pessoa é simpática, eu não quero que ela fique chateada e, portanto, toma lá e eu dou-te aquilo que tu queres. Estou a pensar, por exemplo, disponibilidade, 40% de disponibilidade. À medida que eu vou dando disponibilidade às pessoas, eu vou ficando indisponível, como é óbvio, não é? Vou ficando muito menos disponível. Deve ser assustador pensar, eu estou cada vez mais indisponível, porque estou a dar tanta disponibilidade aos outros. Eu tenho que dar e tenho que receber. E um projeto como este, se não é um projeto feito com prazer, em que o prazer repõe o desgaste e o cansaço, é um projeto de burnout. Portanto, jogar, dar o meu dom, mas ter sempre a noção de que aquilo que eu tenho que receber pelo dom que estou a dar compensa aquilo que eu estou a perder. Esta é uma questão importante. Segunda questão importante, não existem pessoas sem tristeza. Não existem pessoas sem coisas más. E quando eu tento banir as coisas más e as coisas negativas, eu estou novamente no princípio da nossa conversa, estou numa lógica de comportamento aditivo. Estou a tentar criar um ideal e estou a tentar não ter que viver as coisas que me fazem sofrer. As coisas que me fazem sofrer são aquelas que me ligam aos outros. É porque eu tenho sofrimento que sou empático. Porque se eu não tiver sofrimento, eu não compreendo o sofrimento do outro. E, portanto, quando eu jogo num jogo em que eu dei toda a liberdade ao jogador para escolher o que quer fazer e ele vai tentar fazer desaparecer as coisas que à partida o ligam ao outro, ele vai precisar de pensar no que está a fazer. Eu posso ter esta conversa. Esta conversa, por exemplo, num contexto terapêutico, acontece regularmente, como devem calcular.
Posso tentar até dizer isto do ponto de vista da formação, mas por muitas vezes que eu tento dizer será uma abstração. Quando o jogo, isto é uma evidência, deixou de ser uma abstração. É qualquer coisa que é imediatamente identificado como sim, aconteceu. Sim, eu percebo que isto se passou. Sim, isto sou eu. Esta é a riqueza do jogo. É a possibilidade de provocar um pensamento que, quando eu o tento transmitir enquanto técnico, é uma abstração. Ok? E quando eu chego à ideia, pela metáfora que o jogo me proporciona, o pensamento ganha sentido. Exatamente. Sim. Ok? Não sei mais o que dizer, além de que parece que tudo o que dizes se enquadra não só naquilo em que acredito que funciona e que sei que tens muita experiência e muito trabalho, mas acima de tudo naquilo que nós somos ou deveríamos ser. E, portanto, como já passámos também o nosso tempo, só tenho mesmo que te agradecer o convite, de fundo, com Covid ou sem Covid, a gente já desinfeta as mãos. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Raul de Melo. Muito obrigada, Ana, também, pela tua participação. Acho que, de facto, desta dinâmica criada e a forma como foram abordadas estas questões trouxeram aqui uma outra face das coisas, não é? Esta questão da importância de podermos desconstruir as coisas e de podermos também dar importância às coisas que às vezes consideramos como as tais coisas negativas, não é? Como elas fazem parte da vida e como é importante que haja esta noção para se poder também, integrando as várias partes, as melhores e as piores, também poder construir e crescer com isso, não é? Agradeço mais uma vez, acho que foi excelente e espero que possam também gostar, quem esteve em casa a assistir. Vamos então terminar e, portanto, só informarmos que haverá uma webinar relativa à inclusão social no dia 21 de fevereiro, às 15 horas, no Café Concerto de Pombal, e convidar-vos a estar presentes e a poderem assistir em mais este webinar, que será o quarto, havendo ainda depois um quinto, que depois será falado no próximo webinar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde.